Não atrapalha esse barulho? Com certeza. Isso se chama time. Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, voltando mais uma vez com uma série da Netflix interessante, que é a terceira série em sequência que eu maratono com o tema Teenager, sendo que, curiosamente, a Netflix bota a classificação indicativa, não é censura, já que ela também não tem controle sobre quem vai assistir, com episódios que oscilam entre 16 e 18 anos. É um tanto quanto absurdo, mas eu vou tentar destrinchar aqui o porquê. Caso tu tenha interesse em assistir, talvez tenha até cuidado, caso tu queira colocar uma gurizada mais nova para assistir junto contigo, e também talvez justificar o porquê que público mais adulto possa de fato assistir com a galera mais nova e explicar os porquês do que é ali apresentado. Série mexicana, poderíamos dizer que ela é uma fusão dessas últimas duas séries que eu critiquei aqui no canal, trouxe aqui para vocês a crítica, que é o caso de Eu Nunca e Sangue e Água. Só que aqui há uma maturidade do projeto tamanha que, além dela funcionar muito bem, desenvolver melhor seus personagens, saber aonde ela quer te levar, e te leva de uma maneira, eu diria, muito madura, bem estruturada, ela é tão certeira que ela já está com a sua segunda temporada confirmada para, a princípio, o ano que vem. Estou falando de Ctrl Z. Como eu já disse, série mexicana, se passa no México, temos lá o gostoso e, infelizmente, eu ainda não consigo levar tão a sério sotaque hispânico durante boa parte do tempo. Digo boa parte porque tem uma das personagens que, na vida real, a atriz ela é americana, então ela usa ali um artifício ou outro da língua inglesa para se expressar. E é uma série que, como eu disse também, é muito madura, sua estrutura é muito bem feita, a história como ela é contada, a escolha de narrativa é muito bem colocada aqui na série, tal qual é que os episódios voam, tu fica pilhado, tu não consegue parar de assistir, porque os ganchos que são deixados são muito bem feitos. Não estou dizendo aqui que é uma série que vai ser ultra premiada, que vai ser a melhor coisa que tu assistiu na tua vida, mas para um entretenimento ali da galera dos seus 15 para cima, salvo alguns pontos que eu acho que são interessantes a serem discutidos, vai entreter muito bem, facinha de maratonar, apenas 8 episódios. Ctrl Z. Acompanhamos aqui a jovem Sofia, que infelizmente sofreu uma perda muito grande e por conta desta perda também quase perdeu a sua sanidade mental. Foi papo na escola, ela ficou louca, ela está possuída pelo capiroto, o que está acontecendo com ela? Passo disso, as férias ela acaba passando num hospício, manicômio ou casa de repouso, seja lá qual for o termo que tu queira usar. Quando ela volta um tanto quanto mais madura do que os seus outros colegas e é uma pessoa mas muito observadora. Ao passo que uma galera ali da escola, os mais famosinhos, os coolest, a galerinha qual que poderia ser o termo para aquela galerinha lá, os populares. Os populares da escola estão sendo ameaçados, chantageados por um hacker que está expondo seus segredos mais hediondos. Daqui pra frente eu não posso falar muito mais coisas, eu vou acabar entregando algum spoiler, eu vou acabar entregando, por exemplo, que temos uma personagem, ou um personagem, por que não, trans, e isso é muito legal para a série, apesar de ser abordado de maneira um tanto quanto rasa. Temos personagens homossexuais, temos a questão de como que se aceita, por que é errado ser homossexual, por que tu precisa perseguir alguém pelo simples prazer de ser um bullier. Tem vários aspectos, vários pontos aqui que são muito bem trabalhados na série, apesar de que serem bem trabalhados não necessariamente significa que é um aprofundamento que eu gostaria que tivesse. Mas lembrando que eu sou um cara chato pra cacete, quando eu vejo o vislumbre de um assunto eu gostaria que ele fosse melhor esmiuçado. Não é o que acontece aqui, mas assim como acontece em Eu Nunca, que eu elogiei esse aspecto, trago pra cá também.
mesmo que seja uma fagulha, é uma fagulha feita de maneira boa, honesta, correta, que pode levar as pessoas a querer entender mais sobre aquele assunto. Dá uma googlada, pesquisa mais, talvez uma outra série ou um outro conteúdo, filme, livro, pode te levar a estudar mais sobre aquilo que foi apresentado, mesmo que de maneira rasa. As atuações aqui são muito consistentes, eu diria. Não vejo ninguém ali sendo melhor do que o outro, muito incrível, algo fora da curva, como a gente já viu em outras séries da Netflix, mas está tudo dentro de um padrão mediano que me agrada. Nenhuma interpretação ali me incomodou a ponto de me tirar do que estava acontecendo. Claro, tem uma ou outra atuação tanto quanto mais forçada, mas a gente tem que lembrar que eles estão interpretando adolescentes. E adolescentes é meio viva ou morra, é tudo muito extremo, é 880. Ou tu tá muito mal, ou tu tá muito feliz, a determinada coisa que aconteceu é a última coisa que podia acontecer, então tu vai se matar, coisa e tal. Falando em se matar, a série trabalha extremos aqui. Então a gente tem desde aquela pessoa que é muito popular e que bota tudo a perder e tenta se reinventar escolhendo caminhos muito ruins. E aí eu estou dizendo caminhos totalmente ilícitos para conseguir voltar a ser popular, se manter popular, manter um padrão de vida que não necessariamente ela teria acesso, tal qual a questão de como se encaixar num grupo pode ser complicado, o quanto tu se sacrifica para fazer parte de algo, o quanto ser enrustido pode ser caótico, te torna uma panela de pressão pronta para explodir a qualquer momento. Temos aqui as consequências extremas do que um bully pode fazer com a vida de outra pessoa. E o episódio em que temos a bomba, essa panela de pressão explodindo, cara, é um processo de edição muito frenético, assim, tipo, acho que é o terceiro episódio, se eu não me engano. Acho que é o terceiro ou quarto episódio. Quando o caos começa, eles colocam uma câmera tão frenética que tu fica sem ar como todo mundo, porque há uma perda total e absoluta de controle sobre tudo o que está acontecendo, e isso é muito bom. O processo de direção aqui ele é muito corajoso em alguns aspectos, porque ele usa cortes secos, cortes rápidos, para mostrar algumas cenas sem necessariamente querendo expor totalmente. Afinal de contas, a gente está falando de uma série de adolescentes. Não necessariamente os atores são adolescentes. Temos ali uma atriz que eu fui pesquisar e tem 28 anos, veja só, e consegue se passar por alguém de 16, 17 anos que seja. Mas tá, tudo bem. Há ali um peito e uma bunda de vez em quando, coisa e tal. Há bundas masculinas também, já que algumas pessoas reclamam, ai, mas só tem bunda de mulher e teta, não sei o quê. Tem ali umas coisinhas outras aqui e acolá, nada muito expositivo, mas a questão da classificação etária que entra aqui, eu acho que é muito mais pelo consumo excessivo de drogas e a menção que, cara, eu já fui adolescente, eu sei que nessa fase tu só quer saber de peito, bunda e ficar falando putaria o tempo todo, e é uma coisa que é meio corriqueira, assim, a cada 10 palavras, talvez 8 envolvam alguma questão sexual ali. Não é gratuito, eu não sei como que tá a juventude de hoje em dia, eu pelo menos não me lembro de estar próximo de alguém na faixa etária do que aparece na série. Questão de tem primo, coisa e tal, mas os primos com a família é um tipo de pessoa e com os amigos é outra. Mas eu me lembro que eu era mais ou menos daquele jeito, assim, as tiradas, as piadas, eu era tão retardado quanto eles. E provavelmente tu deve se lembrar que tu também tenha vivido algum aspecto parecido, então não me parece muito distante da realidade. Mas eu acho que é um certo exagero, eu acho que é uma série que ela poderia atingir um público muito maior, como é, por exemplo, Malhação aqui no Brasil, que tenta trazer um público diferente a cada nova temporada, novas realidades, e aborda isso de uma maneira que seja amigável para todos os públicos. Não é aqui. Eu não recomendaria para minha sobrinha assistir, por exemplo, porque eu acho que tem alguns aspectos ali muito pesados, assim, tem algumas frases que tu necessita de um certo amadurecimento para entender onde é que eles querem chegar e o que é que eles estão dizendo, o que leva do ponto A ao B, e esse ponto B starta uma reação em cadeia. E essa reação em cadeia tem muito a ver com a presença desse hacker, que talvez seja uma das coisas mais legais da série e ao mesmo tempo uma das coisas que mais me incomodou. Eu acho que é o paradoxo do super-homem. Tipo, quando tu faz um filme com o super-homem, é muito difícil tu achar que ele vai morrer, por exemplo. Não tem muito como tu vencer aquele cara. Ele se alimenta da força do sol,
O Sol é basicamente o tempo todo alimentando o planeta Terra. Ele tem uma coisa que é a fraqueza dele, que é a Kryptonita, tu não acha em qualquer lugar. O vilão aqui, o antagonista nessa história toda, ele é muito poderoso. Ele detém informações de praticamente todo mundo. E até quando das pessoas que ele não detém informações, ele ainda consegue, meio que na sorte, conseguir alguma informação. Não é furo de roteiro, acho que foi muito sincero como aconteceu. Um aspecto, quem assistir a série vai saber do que eu tô falando, para ele conseguir uma última cartada para manipular uma determinada situação envolvendo pessoas que detêm poderes de decisão dentro da escola. Não dei spoiler, ainda consegui remendar que não dá spoiler, mas eu acho que ele se tornou tão poderoso que eu fico me questionando o que vai acontecer na próxima temporada, o que a gente pode esperar. O final da temporada ele é um último episódio estupidamente caótico, são muitas coisas acontecendo, e aí tu vê que essa questão de viver a verdade, não ter segredos, se ser ficou horrível, te colocarem como exposto sem filtros é muito perigoso. É uma ótima justificativa, salvo engano no 6º episódio, que conta o porquê toda dessa movimentação, o que leva a pessoa a querer expor as pessoas do seu convívio ou próximas. Mas eu acho que talvez o grande erro da série seja não apostar em uma linguagem um pouco menos agressiva para levar a um público maior, e essa questão da supervalorização de um antagonista. Ele é muito poderoso. A protagonista, que é a Sofia, muito bem interpretada, inclusive gostei da atriz, ela tem grandes problemas. Ela traz aqui uma linha de problema que eu não me lembro de ter sido abordado em outras séries teens, como a questão de automutilação como uma forma de fuga da realidade que ela está enfrentando. Ela tem a cabeça cheia de ideias, então ela se automutila como uma forma de quebrar essa linha de raciocínio que ela está tendo. Isso não é um grande spoiler, eu não acredito que essa informação vai te prejudicar no andamento da série, mas eu acho que é muito válido pra gente parar pra pensar que eu já fiz isso, eu já passei por isso, eu tenho marcas. E eu acho que é importante a gente parar pra pensar que não é frescura, não é quero chamar atenção, tal qual ela, boa parte da série tu não vê as marcas. As minhas aqui vão acabar sendo cobertas com tatuagem, coisa e tal. Mas eu acho que é importante ver como a série trabalha aspectos que não são necessariamente do teu cotidiano, mas que em algum momento tu pode ter passado e deixou passar batido porque não tem nada a ver contigo. Acho que é uma maneira muito madura como a série trabalha isso, e conta-se muitos pontos a favor aqui. Ela lembra um pouco a linha de raciocínio que nós tivemos no sensacional Sherlock, com Benedict Cumberbatch, que a gente já fez crítica aqui no canal. Infelizmente o vídeo levou strike e a gente teve que tirar ele do canal por causa de uso de imagens, mas fica a dica aí também, para quem aí já é mais maduro e entende que um episódio de 1h30 vale a pena se investir o tempo. Não é o caso aqui, os episódios oscilam entre 30 minutos, mais ou menos, alguns passando um pouco disso. Mas é uma série muito boa, cara, eu gostei demais, assim, me arrependo de não ter assistido antes, mas fico feliz de ter assistido depois de Sangue e Água, e eu nunca. Pra mim, ela é a melhor dessa trinca, sem sombra de dúvidas. Ela tem a vantagem da teledramaturgia mexicana ser muito madura. Por mais que a gente ache exagerado em alguns casos, a gente ache meio bobo e coisa e tal, eles têm uma estrutura narrativa muito bem estabelecida aqui. Pra mim, série 9.5 merece ser assistida por todo mundo. Galera mais adulta que quer que a galera mais nova assista junto para explicar o porquê que não é legal aquela questão dos consumos, o consumo de droga exagerado, a questão de por que é tão difícil uma pessoa se assumir, por que há esse conflito, por que aquela pessoa ela age daquela maneira, e principalmente o último episódio, ele é muito importante que se tenha calma para explicar tudo o que está acontecendo, o que leva uma pessoa a agir daqueles extremos todos. Ali, o último episódio, ele é o extremo do extremo do extremo. Todos os personagens estão agindo de maneira muito extremada no final, então é importante que se tenha calma ali para explicar um pouco.
Marcos, o que faltou para C10? Eu acho que há uma supervalorização do antagonista, já expliquei isso aqui, e também a questão da classificação etária me incomoda um pouco. Poderiam ter pegado um pouco mais leve e ter liberado uma série para um público, para um range, né? O alcance de público ainda maior seria sensacional. Fiquem ligados, o Anísio está maratonando uma outra série original da Netflix, que estreou, essa sim estreou na última sexta-feira, salvo engano o vídeo sai entre quarta e quinta-feira, e a gente vai trazer muitas coisas legais também aqui essa semana. E é isso, gurizada, a gente está aberto também a sugestões. Viu alguma série que ninguém está comentando? Viu algum filme que estreou aí de maneira meio obscura? A Netflix está lançando muita coisa e nem sempre é o que aparece pra gente ali como sugestão. Manda aí que a gente dá um jeito de encaixar na agenda e vamos ficar espertos. A questão de isolamento social ficou um pouco mais afrouxada aqui em Brasília, mas isso não é para te deixar à vontade para não usar a máscara, deixar de lavar as mãos e usar o álcool em gel. Muito pelo contrário. Saiu de casa, bota tua máscarazinha. Eu que estou indo para o meu escritório lá trabalhar, estou indo lá com um saquinho de máscara, cada 2 horas eu troco, lavo as minhas mãos, passo álcool quando eu tenho que ir para a rua visitar algum cliente, fazer alguma coisa, mantendo o distanciamento social de 2 metros. Faça isso, cara, não te custa nada. É uma nova realidade que a gente tem que se adaptar. Eu acho que é questão de tempo para que as coisas se acalmem. Então, se adapta, é tranquilo, não é tão horrível assim quanto parece. Eu já estou muito mais tranquilo com a máscara, então fica de boa, vai fazendo o que é possível. Se puder ficar em casa, é melhor ainda. É isso, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!